Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos iniciar a nossa quinta aula de arquitetura e organização de computadores. O que nós aprendemos na última aula? Aprendemos sobre memórias, né? Os tipos de memórias. Aprendemos que elas se dividem entre memórias principais ou primárias e memórias secundárias, certo? Mas na aula passada nós focamos na memória principal. Hoje, nós vamos focar na memória secundária. O que seria essa memória secundária? É onde nós armazenamos os arquivos. É formado por dispositivos mais lentos, mas que são capazes de armazenar permanentemente grande quantidade de dados. É onde ficam depositados os arquivos e programas do usuário. Então, há vários dispositivos que podem compor esta memória secundária, que entre eles estão o disco rígido, disco óptico e o pendrive. Aqui nós temos uma hierarquia de memória, né? Representada por essas duas pirâmides, onde na memória da placa temos os registradores, cache, memória principal. Estas memórias estão presentes no topo desta pirâmide, certo? Nós temos o armazenamento fora da placa, que corresponde ao disco magnético, que no caso aqui nós temos o CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, o armazenamento offline, que corresponde à fita magnética, né? Então, quanto mais eu desço aqui na pirâmide, eu vou ter uma capacidade e tempo de acesso maior, certo? Quanto mais eu subo na pirâmide, eu vou ter um custo maior e a frequência de acesso ao processador também. Então, há um dilema bem grande. Eu tenho um tempo de acesso mais rápido, mas também é mais caro. Tenho maior capacidade, mas o tempo de acesso do processador à memória é mais lenta. Então, nós temos o disco rígido, que é o representante da memória secundária, certo? Ele é a principal unidade de memória secundária do seu computador. Então, ele possui grande capacidade de armazenamento e possui baixo custo. Aí nós temos as partes do disco rígido, que as principais são o braço, a cabeça, certo? O braço seria um dispositivo mecânico que serve para movimentar a cabeça de leitura e gravação ao longo da superfície do disco. Já a cabeça é responsável pela leitura e gravação dos dados. A superfície é cada face do disco, que é uma superfície magnética usada para gravação e leitura de dados. Já as trilhas são círculos igualmente espaçados nas superfícies dos discos. Os setores são pequenas divisões ou partes de cada uma das trilhas. Já os cilindros são grupos de trilhas de mesmo número em superfícies diferentes do disco. Aqui nós temos a representação, né, do que seja esse HD. O HD mesmo é esse daqui, né? Nós temos a visão lateral, visão superior. Ele é muito parecido com aqueles discos de vinil que tínhamos antigamente, certo? Aí aqui nós temos uma representação interior, com os setores, trilhas, né? O braço com a cabeça que vai fazer a leitura e a gravação dos dados. Aqui nós temos a representação da organização dos dados no disco. Os dados serão organizados entre setores, né? Trilhas. Então nós temos as características do disco rígido, que é a capacidade de armazenamento. Determina a quantidade de informação que é capaz de armazenar, geralmente é em gigabyte ou terabyte, né? Quanto maior a capacidade de armazenamento, mais arquivos eu consigo ter guardado no meu computador. Então, os números de rotação por minuto é um fator importante no desempenho do disco rígido, porque quanto maior a rotação, maior será o desempenho. Porém, né, como nem tudo são flores, quanto maior o número de rotações por minuto, eu também tenho um maior consumo de energia, ele aquece mais rápido e também tem um custo mais alto, certo? Os modelos mais comuns no mercado são os discos de 5.400 e 7.200 RPM. Então, o tamanho do buffer é um local onde os dados ficam à disposição para serem transmitidos através dos barramentos. Ele aumenta o desempenho do processo de leitura e escrita do disco, mas quanto maior o tamanho do buffer, será maior o desempenho. Porém, eu tenho um maior risco de perder os meus dados, porque o buffer seria como se fosse uma memória temporária, né? Ele fica ali guardado só um tempinho, enquanto o armazenamento permanente não acontece. Então, os tipos de barramentos
dos HDs. É o que determina a forma como o disco rígido se conecta à placa-mãe, certo? E eles podem ser do tipo IDE, ou PATA, SATA, SCSI, SAS. Aqui nós temos esses barramentos, né, representados nessa imagem, e esses barramentos irão determinar a taxa de transferência entre o disco e a placa-mãe. Então, nós temos uma coisa chamada RAID, que é o agrupamento de unidade de discos físicos pelo sistema operacional, certo? Seria como se fosse uma pilha de discos, uma pilha de HDs, certo? Só que seria feito de uma maneira mais lógica. Os dados são distribuídos pelas unidades de discos físicos do agrupamento. A capacidade de armazenamento redundante é utilizada para garantir a recuperação dos dados em caso de falha em algum disco. Então, existem 6 tipos de RAID, mas nessa aula nós só vamos ver alguns níveis, os principais, certo? O nível 0, stripping. Esse nível, os dados são divididos em pequenos segmentos e distribuídos entre os discos. Aqui há uma alta transferência de dados, né? E o processamento também. Aqui nós podemos verificar que não há redundância, né? Redundância é algo que é utilizado para quando houver falha nos dados, conseguir a recuperação deles. Aqui nós não temos a presença da redundância. Nível 1, temos a replicação de dados. É chamado também de espelhamento. Aqui já temos a redundância, né? Que é simples, feita pela duplicação dos dados. Como podemos perceber, ó, tira 0, certo? Então, cada tira lógica é mapeada em 2 discos físicos diferentes e é o maior custo da categoria. O nível 2 usa a técnica de acesso paralelo, onde todos os discos participam da execução de qualquer requisição de entrada e saída. E nesse nível aqui já é muito caro também, né? E é uma boa escolha apenas para ambientes nos quais podem ocorrer muitos erros no disco. A representação de como seria nesse nível. O nível 5 utiliza segmentação de dados e inserção de código de correção de erros, também chamado de SCC, com paridade distribuídos em todos os discos. Dessa forma, o seu desempenho é semelhante ao RAID 0, né? Que é o primeiro que nós vimos. E se um dos discos falharem, a informação pode ser recuperada através do SCC e do bit de paridade dos demais discos. Esse bit de paridade é algo que nós vamos ver em aulas posteriores, certo? Então, como eu falei, existem outros tipos de RAID que combinam essas técnicas, como RAID 4 e RAID 6. Aqui eu tenho uma atividade para vocês, que eu quero que vocês me digam o que é a memória secundária, certo? E eu quero que diga também o que é um disco rígido e quais as suas partes principais. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós focamos na memória secundária, né? Vimos uma hierarquia de memória, vimos o disco rígido, as partes do disco rígido, certo? Vimos características do HD e o RAID, né? Que possui 6 níveis, mas nós só vimos os principais nesta aula. Aqui temos alguma referência do meu trabalho. Por hoje é só e até a próxima aula.